7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Atenção, ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Curta nossas redes sociais. Facebook, www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel. E também nosso Instagram, @Pauta Gospel PB, e nosso Twitter, @Pauta Gospel. Rádio Pauta Gospel, a rádio da família. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias, e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. Forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um programa EBD Online e louvamos a Deus pela tua vida, meu querido ouvinte, que está ouvindo também pela rádio e pelo YouTube, pelo Facebook. Receba o nosso abraço, a nossa saudação, e esta saudação ela é estendida aqui na capital, na Paraíba, em João Pessoa, né? Nos bairros e em toda a Paraíba, do litoral ao sertão, assim como também outros estados que acompanham, até mesmo outros países. Sintam-se todos cumprimentados e abraçados por esta equipe que neste dia está formando este programa para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vladimir Levi. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, louvando a Deus, né, pela vida de todos os ouvintes que participam dessa escola bíblica. Louvamos a Deus por tudo que Ele já tem nos concedido, né? Agradecer a Deus por estar mais um dia aqui com o nosso presbítero Francisco. São as cristocidências da vida. Isso. Agradecer a Deus também pela vida do nosso diretor, nosso pastor Eduardo Silva, e que Deus abençoe a todos, né?
nesta aula que iremos participar. Amém. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus queridos, já nos encontramos na 7ª lição desse segundo trimestre, que tem como título: Não retribua pelos padrões humanos. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Temos como texto áureo, o texto de ouro: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levítico 19, versículo 18. Programa EBD Online, a verdade prática. Meus amados, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Que coisa linda. Glória a Jesus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, como os irmãos sabem, estamos em Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao 48. E o versículo 38 nos diz: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se armardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazes os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória a Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos nos estúdios da Rádio Pauta Gospel, onde iremos apresentar uma lição maravilhosa. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito se revele através da palavra, não só para nós que estamos aqui, mas aqueles que estão a ouvir esta programação. Aleluia! Este trabalho que tem sido uma bênção para a vida daqueles que amam o ensinamento da palavra de Deus. Deus de amor e bondade, também se revela ao nosso presbítero Vladimir Levi, aleluia, no ensinamento, neste momento, Pai, que estamos aqui juntos para fazer o Teu trabalho para a glória do nome de Jesus. Tudo isso, Pai, nós te pedimos crendo que Tu estás conosco para nos ajudar, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade, Vladimir Levi.
Glória a Jesus. Meu querido professor Vladimir Levi, as cristocidências da vida nos faz com que hoje nós estamos aqui, né, para ministrar esta aula, e eu me sinto feliz, honrado de ter o nosso amado juntamente conosco, e me sinto privilegiado e honrado por Deus e pelo irmão. Glória a Jesus. Amém. Meu querido Vladimir, nós estamos estudando esta 7ª lição, onde o tema ele é muito peculiar, né? Não retribua pelos padrões humanos. Glória a Jesus. E a gente poderia, antes de adentrarmos no primeiro ponto, poderíamos ver uma introdução dentro desse tema, né? O que é que o senhor diz a respeito deste assunto? Não retribua pelos padrões humanos. Glória a Deus. Meu amado irmão Francisco, é interessante o tema desta lição: o não retribuir pelos padrões humanos. Eu achei lindo esta colocação, pois o que é interessante é o que Jesus está ensinando. Isso. Mostrando como deve ser os padrões daqueles que agora o seguem, ou os que devem seguir, aqueles que estão sendo preparados para ir para o céu. Pois algumas pessoas poderiam até entender que a vida aqui se poderia praticar, se viver de uma certa forma, e quando Jesus viesse, tudo estava perdoado e agora é uma nova vida. Mas a gente observa que quando Jesus ele dá início ao seu ministério, ele começa também em suas ministrações dizer que é chegado o reino dos céus na terra. Então há uma preparação. Isso. Então ele mostra através, né, usando este tema, ele mostra nas suas ministrações que esta preparação ela tem que ser nos padrões, aquilo que o céu exige, aquilo que o céu espera de uma nova vida, de um novo comportamento. Eu acho lindo esta lição, porque isto nos constrange. Eu uso sempre, o senhor sabe, a expressão que a palavra de Deus, de vez em quando, ela nos coloca no canto e chama-nos a nossa atenção. E isso aqui, ela vem nos confrontar com as nossas atitudes, as nossas formas de reagir diante das afrontas daqueles que, né, estão próximos, né? Eu vou usar uma expressão: estão próximos, no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. Lógico que isso vai servir de exemplo, este comportamento, para os de fora, não é? E quando agimos assim também lá fora, isto faz com que almas venham reconhecer que realmente eu tive um novo agora nascimento, eu sou uma nova pessoa. Então, através das minhas reações, isso vai dizer que eu sou uma nova criatura. E estes padrões aqui, humanos, nós sabemos que eles são reprovados diante de Deus. Então, Jesus, através, inclusive, dos mandamentos, né, apresentado, vai mostrar que nós devemos aplicar este comportamento. E que houve uma má interpretações pelos escribas e fariseus, por aqueles religiosos da época que ali se encontravam. Eu acho que a lição ela vem nos constranger, né? Nos levar a refletir. Então, não retribua pelos padrões humanos, ou aquilo que a nossa natureza pede que nós venhamos a retribuir ou a reagir. Meu irmão Francisco, esse textuário que nos diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então isso já vinha do Antigo Testamento. Isso. É importante frisar. Jesus estava simplesmente dando continuidade àquilo que
Moisés, né, na lei de Moisés, ensinara. Isso. Então a gente já começa a observar que Jesus ele tinha esta preocupação, além de instruir os discípulos, de ensinar, dar instruções aos discípulos, ele queria que os discípulos praticassem. Glória a Jesus. Pode... Que fizesse, ele está fazendo uma aplicação correta daquilo que eles vinham aplicando de forma errônea. É interessante aqui que na Bíblia, na versão NVT, este versículo do textuário nos diz assim: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aí, não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Também está na versão NBV. Né? Então a gente entende que as versões em si nos sugerem esta forma de entender, interpretar aquilo que Jesus estava dizendo, ou que na lei estava escrito. E nós vamos aprender nesta lição que o que estava sendo aplicado era de forma errônea, talvez Isso. por um propósito maior, por benefícios próprios, como assim eram da lida dos maiorais, podemos dizer assim. E nós sabemos muito bem que se a nossa natureza humana em si, ela não seria salva, ela não, como é que eu posso dizer, ela não cabe nesses padrões do reino de Deus, até porque a aplicação que ainda hoje nós temos e vivemos, infelizmente, isto é notório em nosso meio, que Jesus, ou a palavra de Deus, precisa ser pregada e ensinada da forma correta, porque existem algumas interpretações errôneas. Então louvamos a Deus por essa lição. Glória a Deus. Que nos vem trazer ao conhecimento que a aplicação de vez em quando de algum sentimento, de algum comportamento, o que dizer das lições passadas com relação, não é, até a questão do falar, de ser honesto, a palavra verdadeira. Sim, não, não. Sim, não. Isso nos faz revelar a nossa natureza, que podemos dizer convertida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvamos a Deus por isso. Glória a Jesus. Muito bem, essa introdução é muito boa, né, por sinal, e a gente já vai adentrar no primeiro ponto. O primeiro ponto da lição, o comentarista, o nosso pastor Osiel Gomes, ele deixou bem claro aqui, com muita clareza: a vingança não é natureza do reino. Aleluia. Se a gente for observar, quando alguém trata outro mal, na verdade alguém quer retribuir. Isso. Né? Isso. A pessoa, na sua ignorância, por não conhecer a palavra, ela vai tratar mal. E tem pessoas até que já entraram no Evangelho, já disseram que são crentes em Jesus, mas na hora de uma palavra, de uma atitude, de repente até mesmo de outro irmão, ele vai querer retribuir e não está seguro naquilo que ele reconhece, que Deus é soberano, aquilo que ele aprendeu, e muitas vezes ele vai revidar da mesma forma. Isso não é bom, né? É exatamente o que o comentarista está dizendo aqui: a vingança não é natureza do reino. Dentro desse primeiro ponto, meu professor Vladimir, o que é que vamos extrair daqui desse primeiro ponto? O senhor vai falar e depois eu dou mais alguma ênfase para que aqueles que estão ouvindo possam compreender e aprender também, porque esta lição é maravilhosa. Queria fazer citação para que a gente adentrasse esse primeiro subponto. O que é interessante é que a nossa verdade prática, que diz que o cristão não deve guardar rancor, nem buscar a vingança, é o ponto que vamos entrar. Antes deve vencer o mal com o bem,
dessa forma ele demonstra que verdadeiramente teve o caráter transformado. Aí o que é interessante, observando um comentário, vai dizer assim: retornar bem com o mal é diabólico. Retornar bem com o bem é humano. Retornar mal com o bem é divino. Interessante. Para que isso possa ser aplicado e a gente observar que o caráter é transformado por Cristo, retornar, esta é a aplicação que Jesus vai fazer, correta. Porque o que nós vamos ver nessa primeiro subponto, que fala sobre a lei de Talião, né? A gente vai observar que olho por olho, dente, né? Olho por olho, dente por dente, que era mal interpretado por os maiorais da época. O que é interessante aqui é que eles pegaram a lei que foi aplicada, ou foi expressada lá por Moisés e para a época em si, porque o tempo, né, a ocasião daqueles que cometiam alguma coisa relacionada ao irmão, que hoje, né, que era mal interpretada. Observe que a lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis. Essa aplicação aqui, que olho por olho, dente por dente, é que quando alguém cometia algo com o outro, a expressão olho por olho era simplesmente, eu já vou a uma aplicação. A aplicação é que isso é para que quem cometesse, ele era passivo ao juízo, dos juízes, daqueles que iriam julgar. E a ideia dessa, não vou dizer que troca, ou esse pagamento, este pago, se alguém furasse ou viesse a danificar alguém no olho, né, isso seria devolvido ou pago com a mesma moeda. A pessoa teria que ser afligida também no mesmo olho. E a gente observa que Jesus, expressando isso aqui, nesta lei de Talião, que foi aplicada de forma, ou estava sendo aplicada de forma errônea, a gente vai ver que Jesus, quando começa a dar esta explicação para eles sobre a lei, deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui, a lei de Talião, explicando para eles, ele traz uma expressão dizendo: ouviste o que foi dito? A pergunta para eles era porque a aplicação estava errada. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer que te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Já vi algumas pessoas questionarem, fazerem alguns acréscimos, de dizer que eu vou bater na sua cara e você vai ter que dar a outra. A interpretação ainda hoje estão querendo fazer dessa forma na Bíblia, mas na verdade não era assim. O que diz a Bíblia relacionada a isso? O que é interessante, anotei aqui, glória a Deus. Todos nós possuímos um senso particular de justiça, e tal juízo costuma requerer de imediato a reparação de uma ofensa feita contra nós. Aí a ideia hoje na nossa aplicação, no nosso viver, é que se eu fui ofendido, automaticamente a minha natureza quer reparar isso agindo da mesma forma. Assim, naquela época, a lei de Talião, a lei que foi aplicada, que está lá, como foi bem dita em Levítico 19, esta aplicação aqui, que estava sendo de forma errônea, a gente vai ver que, olha o que é que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás. É interessante que a aplicação que estava sendo feita está bem clara,
Mas quando vai no contexto, a aplicação, e Jesus chamando a atenção deles, dizendo, olha, a lei dizia que era desta forma. Eu, porém, vos digo assim. Eu achei interessante uma aplicação, irmão Francisco, eu estou recordando de alguns comentários aqui. O que é interessante é que nesta lei, quando alguém cometia algo, inclusive a Bíblia vai bem mais adiante, a explicação de Jesus com relação à lei de Talião, diz que ela era retribuída, né, de forma que aquele que sofria o dano em si era aplicado assim para que ele não viesse, ou que alguém de fora observasse ela e não viesse a praticar, porque teria uma recíproca, uma resposta de imediato. E comentando, a gente observa que Deus é tão, como é que eu posso dizer, misericordioso, que cria as cidades, eu queria fazer citação aqui, cidades refúgio para aqueles que cometiam algo. Deus estava sempre criando, sabendo que o homem em si, ele na sua natureza, iria se utilizar desses meios para se vingar. Não é? Aí a lei de Talião, eu queria retornar de novo, se tratava de uma norma para os tribunais civis que nos seus propósitos desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Isso. Não na mesma lei. Qualquer incentivo à vingança pessoal, pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. E eles se utilizavam disso para benefício próprio. Ele me fez um dano, ele vai ter que me pagar. E às vezes o que eles cobravam, às vezes, digamos, não era um olho, não era uma mão. Eles queriam sempre algo maior, com a justificativa que estavam baseado na lei. É por isso que Jesus chega de forma dizendo que esta lei, ela está aplicada de forma errônea. Glória a Deus Jesus. Por isso. E é interessante a gente observar que, se a gente for ver no Antigo Testamento, existiam pessoas, homens de Deus, que procediam de forma correta, mesmo bem antes de Jesus vir ao mundo. Isso. E a gente vai ver o próprio Salomão, em Provérbios, ele vai dizer, no capítulo 20, versículo 22, né, ele diz, não diga vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. E se a gente for também observar, lá em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo de número 24, versículo 12 e 13, vai dizer, Samuel dizendo, julga-me o Senhor entre mim e ti, vinga-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti, tá vendo? Isso. Aí ele ainda diz mais, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Então ele reconhecia que se ele fosse revidar de acordo. Olha, Vladimir, eu já me deparei com uma situação. Eu, quando aceitei Jesus, tinha mais ou menos 1 ano de crente. Eu ia passando pela lagoa, ali no Mercado Central, descendo, e passou uma turma de rapazes com motorista numa caminhonete. E um dos camaradas, eles escarraram, irmão, em mim. E eu, meu Deus, fiz assim, ficaram tudo rindo, mangando de mim. Se eu não tivesse um novo nascimento, se eu não fosse nascido de novo, irmãos, eu ia esculachar, né? Ia falar coisa que... Mas eu fiz assim e disse, meu Deus, me limpei assim, e eles ficaram tudo rindo, mangando de mim, Eduardo, meu diretor. Escarraram em mim. E outro determinado momento, eu ia passando, vinha do trabalho, ia descendo para ir para o Rangel, e quando vinha uma Kombi, o camarada parou, perguntou onde era o endereço.
Disse, olha, você sabe dizer onde é a rua tal. Aí eu fui tentar, quando eu fui mostrar a ele o que estava de lado do passageiro, deu uma tapa aqui em mim, que quase eu caí, ficaram rindo. Então tudo isso eu já passei. Então, por que eu estou trazendo isso, irmão? Porque tem pessoas que ele revida na hora. É bem verdade que a gente sabe, nós como os crentes salvos em Cristo Jesus, dentro de nós existe o velho Adão, irmãos. Outro dia eu disse aqui, nós temos o velho Adão. E se nós não tomarmos cuidado, ele vai querer reagir. Ele vai querer falar, ele vai querer fazer algo para entristecer o Espírito Santo. E muitas vezes alguém está olhando e vai dizer, olha, aí é crente. Então nós devemos tomar muito cuidado na oração, né? Meditando, buscando o fruto do Espírito, porque é nele que nós nos abrigamos. E temos a convicção que fomos chamados, tivemos uma vida transformada, regenerada, santificada, para não cair nos laços do inimigo, que muitas vezes eu já vi alguém dizer, eu sou crente, mas minha mão não é não. Eu sou crente, mas minha boca não é não. Então, precisa rever esses conceitos. Então, os fariseus, eles faziam má interpretação da lei. Verdade. Eles queriam, na verdade, a gente vai observar que eles queriam, de uma forma ou de outra, meu professor Vladimir, eles queriam pegar o mestre Jesus. Isso. Mas Jesus, ele é especialista, né? Ele é soberano, ele veio exatamente para cumprir a lei, tintim por tintim. Verdade. E ensinar os discípulos, que hoje serve para nós esse ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai observar também que Paulo, para concluir o meu raciocínio, isso, depois o senhor, a gente vai dar continuidade. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele vai deixar uma coisa bem clara, irmãos. Lá no capítulo 12, e o versículo 17, ele diz, ninguém tornei mal por mal. Olha aí. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha só que aprendizado a gente recebe da parte do apóstolo Paulo. Aí ele diz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí ele diz no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então o Senhor está vendo, entregue nas mãos do Senhor. Quem sabe você está sendo perseguido, eu quero já aproveitar a oportunidade. Quem sabe você está sendo caluniado, maltratado, mas entregue nas mãos do Senhor, não revida, ore, persista na oração, porque Deus vai agir em teu favor, pode ter certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz mais, Vladimir, eu acho lindo esse texto. Ele ainda diz mais no versículo 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aí ele fecha maravilhosamente, ele diz, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que ensinamento maravilhoso para todos nós. Verdade. Glória a Deus. O que é interessante, irmão Francisco, que eu estava querendo lembrar onde é que estava e eu encontrei, porque esta lei, ela é repetida, né, nos 3 livros do Pentateuco, está lá em Êxodo capítulo 21, do 23 ao 25, também se encontra em Levítico 24, do 19 ao 20, e também vamos encontrar pelo menos um versículo lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 21. Isso. Glória a Deus. E o comentarista até recomenda, né? Isso, a leitura, porque em Êxodo está assim, do 23 ao 25, diz, mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Glória a Deus. E o que é interessante, Deuteronômio, o versículo 21, vai dizer assim, o teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Em um versículo resumido, tudo aquilo que se encontrava no livro do Êxodo. Também em Levítico, eu queria fazer citação, até para que os irmãos possam compreender
capítulo 24, versículo 19 e o 20, que diz: quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, queimadura por queimadura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim lhe fará. Então a gente observa que esta aplicação, a gente vai observar que, quer dizer, primeiro, por mais prescritiva que possa ter sido esta lei, ela também era restritiva. E por isso, o instrumento excelente para eliminar a vingança entre famílias e guerras entre tribos, que alguém decepe a mão de seu irmão e vá até lá e corte a cabeça do agressor. É isso aqui que é interessante, é que a pena em si, é por isso que é interpretada de forma errada, olho por olho, dente por dente, da forma como você me fez, eu vou fazer. Só que não era assim que era feito. Na verdade, a aplicação é para que o caso ou as circunstâncias fosse apresentada diante de um julgamento dos anciões, podemos dizer assim, ou do próprio Moisés. Isto era aplicado para que isso possa ser resolvido. Então, quando alguém entende olho por olho, olho é olho, vamos furar o olho, não é? Mas o problema é que os maiorais, eles estavam se utilizando disso. E assim, se alguém cortou ou decepou a mão, a ira ou a natureza do ser humano em si não era cortar outra mão. A lei, ela em si, na sua moral, era para um regulamento, para um controle, ou para que alguém simplesmente entendesse que se ela fizer, se ela buscar os meios na sua reação, no seu comportamento, ela também vai sofrer danos. Hoje nós funcionamos dessa forma. As nossas leis são baseadas nisso. Inclusive os advogados vão buscar meios para até então explicar aquela situação em si. E nós sabemos muito bem que Jesus estava aplicando, ele é advogado dos advogados, e estava ali para defender o povo, inclusive eles, do seu próprio mal, do seu próprio eu. Glória a Deus. Então louvamos a Deus por isso. Cristão e a vingança, inclusive até a gente já adiantou esse segundo ponto, né? Isso. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança. Verdade. Nem que seja para com o pior inimigo, irmãos. Olha só, nem seu pior inimigo não tem esse sentimento de vingança não. Se você nasceu de novo, se você nasceu da água e do Espírito, se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você jamais vai querer isso para o teu inimigo, né? Ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Nós até já lemos Romanos 12, 19. Isso. E de acordo com o comentarista, né, ou seja, com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho, o senhor até já falou aí, já abordou muito bem, né? No Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição de que as pessoas podiam exigir, né? E se alguém ofender, lhe custasse a visão do olho. O senhor já falou muito bem. Então, o que é que eu quero trazer para os irmãos como complemento, para a gente já adentrar no segundo ponto, Vladimir? As passagens têm aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito dos valores e as atitudes. Ele descreve a justiça excelente, ela é abundante, que se espera de nós. Irmãos, mas irmão, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Mas não pode agir. Você não pode agir, deixar o velho Adão sair de dentro de você, não. Você tem que controlar ele através da oração, através da meditação da palavra, através de uma comunhão, uma koinonia com o Mestre, com os céus. Aí quando vier estas coisas, você respira e Deus vai te dar sabedoria devida e você não vai tratar mal por mal. Até porque quem está em Cristo, nova criatura é. Desse jeito, disse o apóstolo Paulo. E observamos que a aplicação, né, para que o
o fruto do Espírito venha a se sobressair na vida do cristão, ele tem que vigiar nisso. Produzir o fruto, praticar os frutos. Né? Nós sabemos que o quanto é difícil para alguns, até no início, mas a gente sabe que quando Deus, né, alguém permite que Deus entre na vida dele, Deus ele transforma o caráter do homem. Com certeza. Diante de um fato, eu fiquei surpreso e gosto sempre de lembrar isso, de uma determinada pessoa que até então vivia uma vida muito pregressa. A sua situação era difícil, porque ele era aquele de um tempo atrás que matava. Veja como isto aqui é terrível. Mas em uma certa vez, ele, aceitando a Jesus, ele era do tipo, não é? Do tipo que se olhasse para ele percebesse que havia alguma coisa diferente no olhar, ele já queria tirar satisfação. Mas uma certa vez, ele foi traído. E nesta ocasião da traição, toda a vizinhança achava que ali iria haver morte. Mas o que é interessante é que ele verdadeiramente se converteu. Ele de punho de uma arma teve a oportunidade de ali ter causado uma tragédia, inclusive com a própria vida, mas ele não o fez. Inclusive ele empunhava a arma e ele disse que não conseguia levantar a mão. Ô, glória! É interessante. Eu acho que eu contei uma vez, o senhor já ouviu. Já ouvi. Mas, diante daquelas circunstâncias, eu acho isso aqui lindo. Que quando alguém permite que o Espírito Santo entre em sua vida, ele transforma. A transformação, é verdade. Porque ele teve a oportunidade e não o fez. Inclusive, depois é relato dele dizendo: eu não sei como isso aconteceu. Eu não consegui levantar o braço. Eu não consegui atirar. Inclusive, todos sabiam e todos já esperavam isso, e isso não aconteceu. É interessante quando a gente permite que o Espírito Santo faça mudança em nosso caráter. É o fruto do Espírito sendo revelado na vida do cristão. Glória é isso que Jesus estava querendo que eles expressassem. Fechando, então, esse primeiro ponto, a gente pode dizer que uma pessoa, inclusive até o comentarista ele faz menção, uma pessoa que aprende a amar até mesmo os seus inimigos, é uma pessoa que viveu o suficiente o reino de Deus. E nós temos que viver esse reino de Deus também, né? Isso. O salvo em Cristo Jesus, ele prega e vive o amor, não o ódio, e tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia, né? Um lugar para a vida eterna, e também que vai julgar aqueles que realmente estavam fazendo coisas maus, perversas. Ou você acha que Deus ele não está vendo? Claro que sim. Então nós compreendemos, nós concordamos perfeitamente com o que o comentarista diz, e temos que, aleluia, ter este amor suficiente para vivermos o reino de Cristo, aleluia, que está implantado dentro de cada um de nós, Vladimir. Isso. Este amor, né? Este amor ágape, ele deve estar sendo desenvolvido para que outras pessoas venham ver que realmente você teve uma vida transformada por Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ao segundo ponto, que a hora passa, Vladimir. Verdade, ligeiro, né? Glória a Jesus. O segundo ponto vai falar sobre o amor, é a expressão natural do reino. Nós já demos algumas pinceladas, mas vamos continuar, né? Verdade. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, Jesus fez o uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir o mal. Olha só. E a primeira é virar a outra face. E aí, Vladimir, o que é que o senhor diz? Eu quero fazer a citação aqui. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face.
Glória a Deus. Como a gente comentou, irmão Francisco, é interessante a interpretação aqui, e o que a gente observa é que virar outra face para algumas pessoas acha que isso é literal. Na verdade, o dar a outra face, a expressão serve mais para aquele que vai agredir daquele que vai ser agredido. O dar a outra face, eu já vi em uma ocasião alguém usar essa expressão, porque alguém bateu e ele virou a outra face e pediu que ele batesse. Já vi uma ocasião que a pessoa bateu do outro lado também, porque aquele ensejo, né, de raiva ali, ela bateu. Mas já vi uma outra ocasião que isto foi oferecido e a pessoa, o agressor em si, se constrangeu com aquela atitude. Mas o que é interessante em si, dar a outra face, não quer dizer que a pessoa vai ter que virar a face mesmo para que seja agredido. Na verdade, o dar a outra face cabe até uma expressão nossa. O que é interessante é que se a pessoa bate na face, não quer dizer que literalmente eu vou dar o outro lado. Na verdade, eu posso tomar essa passagem ou esse exemplo de dar a outra face mostrando algo em mim, uma outra face que ele não conhece. Não conhece, muito bem. Desse jeito. É uma revelação de que eu não vou corresponder àquilo que ele espera. E isso nos traz ou nos constrange. E é o que muitas pessoas deveriam fazer, usando esta expressão. Dar a outra face em si não é literalmente naquela prática, naquele ensejo, naquele momento. É tomar uma atitude que quem fez o mal vai dizer, puxa vida, eu não esperava isso dele não. Na verdade, eu esperava que ele reagisse. Retribuísse. Isso, do mesmo jeito. Que coisa tremenda. Isso mostra que o reino de Deus, ele deve estar dentro de nós. É verdade. E nós estamos aprendendo essa lição maravilhosa. Esta face, eu posso dizer que é a face do Espírito Santo, que algumas pessoas não podem ver literalmente. É por isso que há aquela expressão, que as pessoas vejam Cristo em mim. Isso. Através das minhas atitudes, do meu comportamento. Que a ação do Espírito Santo ela seja vista em mim, não assim, olhando para mim e contemplando talvez um ser celestial. Não, é através das minhas atitudes, meu comportamento diferenciado. O dar a outra face é mostrar para a pessoa em si que eu fui transformado por Cristo. Glória a Deus. Que Cristo habita em mim, que esta explicação da expressão, olha o tema que o nosso comentarista coloca, o amor e a expressão natural do reino. É isso que eu tenho que expressar, é mostrar esta face diferenciada que Cristo pede para que nós ofereçamos. Isso, e fazendo assim, além do nome do Senhor ser glorificado, as pessoas vão dizer, puxa vida, esse aí teve uma vida realmente transformada. E quem sabe, através de um ato desse, você não ganha um teu vizinho, um parente teu para Jesus. O senhor já ouviu aquele comentário, inclusive já ouvi até pessoas citarem isto lá em São Paulo, que o irmão que pregava no metrô, o irmão pregava lá no metrô e ele ficava escorado, abria a Bíblia, começava a pregar o evangelho dentro do metrô. E o que é curioso, entrou um homem com uma criança, né, no braço e sentou-se, e o irmão estava lá pregando. Este homem se levantou, foi lá no irmão, deu uma tapa no rosto dele, que a Bíblia caiu. O irmão ficou sem entender o que estava acontecendo, todos ficaram sem entender, achavam que o irmão ia ter alguma reação, e a reação dele foi simplesmente se agachou, pegou a Bíblia e continuou novamente a pregar. E aquele homem novamente se levantou, foi diretamente ao irmão, deu outra tapa, a Bíblia caiu, o irmão ficou olhando para ele, as pessoas ficaram surpresas com isso, novamente esperavam dele uma reação. Ele novamente pegou a Bíblia e começou a pregar. E daqui a pouco o rapaz também se levanta com a criança no braço e vai lá, e quando ele vai bater no rosto do irmão, aí a criança diz: pai, não bata nele não, pai. Olha só. Aí o homem cai de joelhos chorando, né, chorando em prantos,
né? Como se um choro que estava preso, algo inconsolável, né? E o irmão vai lá e vai tentar consolar, querendo saber o que é que está acontecendo. Aí é quando o rapaz vai e expressa dizendo: meu filho não falava, ele é mudo. Aleluia! Glória a Jesus, que coisa linda, né? São os milagres através das reações, dos comportamentos de uma nova natureza, uma nova criatura. Esse irmão, ele mostrou a outra face através da palavra. E Deus criou uma situação para que o milagre acontecesse. Isso. E aquela vida fosse salva. Inclusive, Jesus. Tem uma expressão. E ele era mudo, e ele diz assim: pai, não bata neste homem, ele é um homem de Deus. Olha só. Com esta clareza, glória a Deus. Coisa linda, coisa linda. O segundo subponto do segundo ponto vai falar sobre arrastar para o tribunal. Nesse tópico a questão ela é judicial. Isso. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar a sua dívida contraída pelo que estava devendo, né? Isso. Pelo que não foi pago. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigente, que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Aí está, né, os textos, Êxodo 22, 26, 27. E Vladimir, existem pessoas que, mesmo sendo crente em Jesus, qualquer coisa ela quer botar na justiça, ir para o tribunal, sabe? E é assim que funciona, Vladimir. É interessante, inclusive eu queria fazer até citação desse versículo que Jesus ele expressa, quando ele diz assim: glória a Deus. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. Olha aí. É onde está, né, simplesmente baseada esse versículo, nessa leitura, arrastar os tribunais. É interessante hoje, é triste, a nossa época hoje. A lição é para crente, é para a igreja. E o que a gente observa é o quanto tem aumentado os casos nos tribunais de crentes levando talvez a igreja, a instituição, ou outro crente, ou irmão, aos tribunais. Inclusive, na lição que estudamos, Jesus vai falar disso, né? Inclusive, esta citação que estava acontecendo lá em Coríntios, isso servindo de escárnios, né? E como que o povo dizendo assim: olha para aí, não são crentes, vejam só, e eles não dizem ser santo, eles não dizem tratar de amor. E aqui eu posso dizer que neste contexto estava acontecendo isso, porque Jesus faz essa citação, mas a ideia de Jesus é mostrar que se alguém quiser, né, tomar a túnica, tomar algo que é seu, aquilo que é seu, para que você não retribua ou não vá. Olha, quer levar meu terno? Leve também a capa. Quer levar o terno? Leve a camisa. Ele está dizendo assim: é melhor perder, não é? Para ganhar, ou para que isso não se torne escárnio, porque a expressão do amor está aí, esse tema que nós estamos falando, e levar ao tribunal. Inclusive, eu não sei se o senhor lembra, existe um versículo que diz assim: se o teu irmão estiver te devendo, ou te deve, né, nos sugere essa passagem que a gente perdoe a dívida, para que esse irmão, ele também não venha a apresentar a Deus a sua causa. Porque imagina, se o senhor me deve, eu vou lhe cobrar, o senhor não tem condições de me pagar, e eu insisto e digo que quero algo, o senhor logo vai orar a Deus. E o mesmo Deus que o senhor vai orar é o mesmo Deus que eu digo que sirvo.
Imagine, estamos falando de algo espiritual. E quando aqui é tratado, fala dos os juizados da época, como Isso. também hoje. E Jesus, ele diz assim, olha, se alguém te pede a vestimenta, dá também a capa para ele. Para que, eu acho que é para que isso seja quebrado, esse problema seja resolvido, para que isso seja amenizado, porque senão isso se torna muito grande, complicado, isso vai envolver muita gente, muito tempo. Então ele diz, olha, é melhor perder, para que possa ganhar lá na frente, não é? Obviamente, pouco provável que houvesse uma disputa judicial por causa, né, de uma peça de roupa. Isso aqui é um exemplo que Jesus está dando. Exatamente. Né? Mas o que está em jogo aqui é um princípio. Precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. Em outro contexto, Paulo discorre sobre este princípio quando insiste em que os seguidores de Jesus devem preferir ser injustiçado ao entrar em litígio com outro, né, seguidor de Jesus. É melhor perder agora, para ganhar o irmão, do que eu ganhar aquele bem e vir perder o irmão, ou ter ali uma desavença. Falando em ganhar e perder, eu me lembrei. Eu tinha um Gol branco, eu acho que você lembra. Eu comprei esse Gol, não, o Fiat Uno. E eu comprei esse Fiat Uno e o rapaz ficou de me dar o documento do carro. Isso. Quem sabe, talvez ele esteja até vendo. Ele não é crente, mas quem sabe, né? Lógico. E ele segurou o documento e não me deu. Aí eu fui no Detran, e quando eu estava no Detran para pegar o documento, porque podia fazer a transferência, eu não estava com documento para vender, no caso, mas ele estava me devendo esse documento. Aí o camarada chegou, um taxista chegou, ficou olhando assim, disse, rapaz, esse carro é meu. Esse teu eu comprei a fulano de tal. Ele disse, mas é meu, ele está me devendo ainda. Olha só, como a gente se depara com pessoas ruins de trabalhar, desonestas, né? Isso. E eu disse, mas rapaz, como é que eu faço agora? Eu queria esse documento. E ele, mas eu só posso dar o documento quando ele me pagar. Ele me deve R$900. Eu disse, quanto é que você quer agora para eu ficar com esse documento? Ele disse, me dê 500. Eu digo, vamos lá na caixa. Aí eu fui na casa lotérica, peguei os R$500, Vladimir, dei a ele e peguei o documento. Aí cheguei para ele, liguei para ele, eu disse, aconteceu assim, ele ficou besta. Mas irmão, seu Francisco, que coisa boa, ele, muito obrigado e tal. Eu digo, agora você está me devendo R$900, que ele estava me devendo 400. Isso. Eu não disse que nem, porque eu podia aplicar os 900, mas como eu paguei só 500, com 400 que ele estava me devendo, R$900. Moral da história, esse camarada, ele não me deu R$1. Inclusive mudou de telefone. Eu perdoei já. Agora, se um dia eu me encontrar com ele, eu não vou dizer nada não. Eu vou dizer, meu irmão, olha, você fez negócio com o crente. Você fez negócio com o crente, agora eu vejo por esse lado, Vladimir. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz que Deus não se deixa escarnecer. Verdade. Pois tudo que o homem semear, isto também se fará. Eu perdoei. Por quê? Por que eu perdoei? Porque Deus me deu mais, eu me aposentei, estou com um carro melhor. Isso. Então, eu louvo a Deus por isso, porque Deus não deixou faltar nada. Isso. Agora, eu tenho pena dele porque ele agiu de má fé, foi desonesto. Isso. Mas no dia que eu me encontrar com ele, eu vou dizer, olha, eu vou pregar o evangelho para ele, e ele vai ficar surpreso, porque talvez ele vai pensar que eu vou querer cobrar alguma coisa dele. Não, eu vou só dizer, olha, eu não sei o que é que você está passando, mas Jesus te ama e tem algo para realizar na tua vida. Porque é como a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu devo estar inserido nisso aqui. Isso. E o que é interessante é que
não só relacionado a ele, que o Senhor resolveu um problema dele, como o Senhor também ganhou um outro. Que o rapaz que estava na dívida, lógico que ele vai observar essa circunstância, vendo que o Senhor... Vai dizer, rapaz, o cara demorou tanto homem. para me pagar, e ele foi, eu disse, na hora, é tanto, vamos embora. Fui, peguei, ele ficou feliz demais, rapaz, valeu, muito obrigado. Então é por aí, olha, o crente, ele age da melhor maneira possível. Isso. Ele está ali para sanar o problema. Ele está ali para sanar o problema e para resolver, e para que outras pessoas vejam e glorifiquem o nome do Senhor. Verdade. É por aí, né? É nessa perspectiva, né? Como diz o nosso presbítero Jair Azevedo. Então, Vladimir, é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão diversos desagrados, né? Isso. Então vai desagradar muito, vai ficar um clima constrangedor, alguém vai dizer, olha, como foi que o irmão agiu, isso é lá crente, diz logo, olha irmão, se você fizer algo errado, seja no trabalho, na rua, onde você mora, alguém vai apontar e vai dizer, olha aí, é porque é crente, aponta logo. É verdade. Mas se você proceder como Jesus ensinou, aleluia, você tendo o Espírito Santo, meditando na palavra e praticando, fazendo boas obras, com certeza alguém vai olhar e vai glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus, é desse jeito. Vamos ao terceiro subponto, né? Isso. Obrigar a fazer algo. O que é que o senhor fala aí, meu querido professor Vladimir Levi? É interessante isso aqui, que a expressão também que Jesus ainda usa, né, é uma questão do que acontecia lá, era da época. Inclusive, ouvindo alguns comentários, a gente observa que havia também um costume daqueles que tinham cargos, posições, eles às vezes tinham essa questão de obrigar alguém, né, tomar assim, até porque Israel ali, podemos dizer que ainda estava debaixo do jugo dos romanos. Mas a aplicação que Jesus vai dizer, usando esse exemplo aqui, é dizendo assim, olha, se alguém te obrigar, porque havia costume até dos romanos viajarem, aqueles que tinham uma patente alta, e obrigava a carregar, né, malas, bagagem, tomava. E nós temos um grande exemplo aqui desse acontecimento, que é de Simão Sirineu. Né? O comentarista, ele faz essa citação. Ele faz menção disso aqui. Verdade. E ele colocou muito bem. Isso é maravilhoso, porque a gente vai ver os romanos em si, o Simão Sirineu, quando a gente vai ver a leitura lá, ele está vindo do campo. Quando ele vem do campo, automaticamente o romano pega ali e obriga ele a carregar a cruz. Não é aquela coisa de pedir, eles obrigam ele a carregar a cruz. Então havia-se esse costume, né? Se alguém te obrigar, é por isso que também na nossa leitura vai estar assim, se qualquer obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso. Então Jesus simplesmente está fazendo também uma aplicação, né, dessa paga, dessa coisa de devolver, de entregar, usando, eu vou dizer que essa característica do amor, né? Vá sem reclamar, até porque eu acho interessante, de vez em quando a gente vai ver a reação de algumas pessoas quando alguém para de fazer algo e vai correndo, pega uma senhora ou um senhor, um cego, um paralítico, e ajuda ele a atravessar uma rua. Estou usando só esse exemplo, mas a gente vai observar que aqui não tem alguém obrigando, mas a atitude em si, essa que vai ser revelada, né? Ela se revela de forma natural, você querendo fazer, e Jesus está aplicando simplesmente assim. Também, se você for obrigado a fazer, faça. Por isso que a expressão Paulo vai dizer, eu acho que é os Efésios, ele vai dizer, vós servos, ele vai usar um exemplo de servos, né? Sendo sujeito aos vossos senhores. Aí ele vai usar uma expressão, não só aos bons, mas também aos maus, não como para agradar a homem, né? Ele está dizendo, olha, que a atitude que você tiver, ou que você fizer, não é para, né, agradar ao homem, a questão natural, e sim a Deus. Quando você tem esse tipo de comportamento, você agrada a Deus. É verdade. Então ele está dizendo assim, ó, se você é obrigado, vá, 1 milha, vá 2.
Expresse que você... Agora, uma milha você foi obrigado, mas a outra milha é por prazer seu. Jesus está simplesmente assim, revele o que está no seu coração, que o amor está ali. Fui obrigado a andar uma milha, olha, eu vou 2. Isso. Agora é por prazer, eu quero ir. Eu quero fazer. Voluntariamente. Simplesmente para servir. Não com uma revolta, não com... Porque, na verdade, a obrigação geralmente nos traz isso. Inclusive, o caráter aqui está sendo trabalhado. Jesus está trabalhando no caráter tanto dos discípulos, como os escribas e fariseus que estão em volta, e do próprio povo. Ele está dizendo, olha, não faça só porque é obrigado. Isso. Faça por prazer. Às vezes, no momento, vai levantar, vai dar uma ira, uma revolta, mas isso precisa ser trabalhado. É por isso que o fruto do Espírito tem que se sobressair às obras da carne. Essas virtudes, ela tem que permear na vida do cristão. Isso. Glória a Jesus. E o comentarista, Vladimir, dentro do que o senhor está falando, eu achei bem interessante. Olha só o que é que ele diz. Ele diz, entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda... Isso. Só o faz quem tem um novo espírito, verdade, uma nova vida e os ensinos divinos gravados no seu coração. Olha que jeito. Coisa linda, irmão. Porque, Vladimir, tudo procede do coração também. Verdade. Não tem para onde fugir. Louvado seja o nome do Senhor. E o comentarista, ele foi muito preciso aqui. E eu louvo a Deus por isso. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Olha aí. Dessa maneira a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja na jornada do casamento, quer seja no trabalho ou de qualquer outro. Aleluia! Então vale a pena caminhar na presença de Deus, procurar amar, procurar fazer o bem, aleluia, perdoando, aleluia. O que não dizer daquele samaritano, né? Verdade. Que exemplo lindo. O samaritano estava caminhando e viu um homem que ele estava meio morto. Na verdade, quem viu foi primeiro o sacerdote. Passou de largo, não teve compaixão. Verdade. Aquele é um exemplo de amor. Verdade. Depois o levita também da mesma forma, mas o samaritano não. Foi diferente. Ele foi diferente, ele foi lá, olhou, cuidou. E nós devemos fazer isso, irmãos. Verdade. Nós devemos cuidar, nós devemos amar. Ah, mas é inimigo, mas temos que amar. O texto, na verdade, essa lição ela está toda inserida na leitura bíblica em classe. Verdade. Tudo que nós estamos falando está sendo extraído dali. Verdade. Glória a Jesus. Da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Vladimir, eu não sei se eu queria concluir. Só fazer essa citação que está escrita aqui. Os seguidores de Jesus não devem ficar irritados nem se sentir explorados nesses casos, como se estivessem sendo pessoalmente insultados. Em vez disso, devem aceitar a imposição de bom grado e dobrar a distância. Glória Perfeito. a Deus. E a última, foram 4, né? Isso. A última vai falar sobre fazer alguma coisa por alguém. Isso. É exatamente dando continuidade que a gente está comentando, né? No mesmo sentido, Jesus mostra que o cristão que realmente tem um amor no coração, olha aí, irmãos, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, olha só, irmão, eu vou orar pelo irmão, aí sabe que o irmão está precisando de um feijão, de um arroz, e só orar, irmão, está errado. Não, você ore e deixa a bênção lá para o irmão, que Deus vai multiplicar o teu celeiro. Eu creio assim, Vladimir. É verdade. Glória a Jesus. E dando continuidade ao que nós estamos lendo, né? O amor no coração, quando se depara de alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Olha aí. Antes atenderá ao seu solicitante, né? Isso. Aquilo que ele está precisando, sem qualquer murmuração, irmãos, ou má vontade. Olha, se for feito de má vontade, Deus não recebe, não, irmão. Não adianta. E não adianta aqui a gente
Sabe, Vladimir? Porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes o camarada, ele, para ser visto, ele quer fazer algo para que alguém veja. Verdade. Mas o coração dele não era para fazer aquilo. Não era. Então, está sendo em vão, irmãos. E isso está trazendo para nós um ensinamento maravilhoso. Isso. Glória a Jesus. E ele diz mais, com uma atitude generosa, emprestará sem qualquer algo de volta. Isso. Olha só, irmãos. Esse procedimento, irmãos, só acontece para quem realmente tem amor. Né? Para quem tem o amor de Jesus no coração. Por isso manifesta atos de bondade. Pronto. Isso. Aí, irmãos, como o nosso professor falou agora há pouco, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele fala muito alto. Muito alto. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade, viu? Eu queria fazer até citação de memória, o senhor já conhece fique à vontade. Daquela frase do nosso pastor Evaldo da Mota. Evaldo da Mota, que ele citou, o senhor sabe que eu lembrei isso aqui. Vê se por outro o senhor lembra e fala. Lembro, porque é interessante. O que tu és fala mais alto do que eu consigo te ouvir. Isso é interessante. Perfeito. Ainda acrescentando, é interessante que é bom que fique claro que não é responsabilidade do cristão sustentar mendigos. É um caso. Profissionais ou pagar a droga de quem está arruinando a vida. Olha aí. De ser um ser humano. O tema central da passagem é Cristo. Não tolerar atitudes mercenárias, avarentas, mesquinhas. Dê a quem lhe pede e não lhe volte as costas a quem deseja lhe pedir emprestado. Não fique se perguntando o tempo todo. Aí vai caber no finalzinho aqui do tópico, que diz assim, é a pergunta que alguns fazem: o que eu ganho com isso? Ou o que posso conseguir em troca? Algumas pessoas é assim, querem barganhar. Já faz com segundas intenções. Querem sempre algo em troca. E o que é interessante, e eu queria fazer essa menção aqui, porque talvez algumas pessoas, neste ato de fazer alguma coisa para alguém, possa querer confundir com alguém que talvez vá fazer algo que vá prejudicar a sua vida, e talvez alguém se sinta constrangido e achar que pecou quando um viciado lhe pede algo, né? Um dinheiro, seja lá alguma coisa, e você diz que não vai dar. Talvez alguém possa interpretar isso de forma errada e dizer assim: o irmão não está agindo como Cristo, ele não foi transformado, ele não é generoso, ele não está usando de bondade. Não é isso. Não é isso, é verdade. Não confunda isso, né? Até porque se alguém lhe pede algo que não é para trazer bem ao seu corpo ou a sua vida de forma geral, como alguém que pede algo, eu achei curioso, eu fiquei constrangido uma certa vez dentro do ônibus, porque um rapaz entrou, ficou preso ali na catraca, ele não tinha a passagem, e ele olhava para o povo, e o povo não tinha, não queriam dar uma passagem, nem queria pagar a passagem dele. Eu estava sentado, observei, e me levantei e fui lá, era na época do Vale Transporte, peguei um vale, entreguei para ele, e o que é curioso, dele passar a catraca, ele desceu na porta e não pagou a passagem. Aí todo mundo ficou olhando para mim. Aí eu fiquei ali e disse: meu Deus, e agora? Eu agi bem? Você agiu bem, com certeza. São coisas que não... Porque eu Sem pensei dúvida. assim, eu agi bem? Agi, eu não conhecia, né? Eu não sabia para que seria ser feito aquilo. Eu queria pagar a passagem dele ali, mas ele pegou o Vale Transporte e desceu, né? E foi embora. Mas existem casos que pessoas você conhece, sabem para que né? Como eu vi o nosso irmão contando,
que chegou um rapaz pedindo a ele um dinheiro, dizendo que era para comprar uma refeição, e ele simplesmente usou, né, de bondade, e disse: não, venha cá, sente aqui na mesa. Aí o rapaz: não, eu quero o dinheiro. Ele disse: não, sente aqui na mesa para comer com a gente. Ele disse: não, eu quero o dinheiro. Ele disse: o dinheiro eu não dou. Agora, se você quiser comer, sente aqui na mesa aqui. Ele sabia que aquele dinheiro seria para usar droga ou alguma outra coisa. Quando ele fez isso, ele estava se preocupando com o bem-estar da pessoa. Isso. Se porventura ele queria se drogar, ele pensou, ele disse: eu não vou dar dinheiro porque ele vai gastar com droga. Agora, se ele quiser comer, tem comida. Isso. Muito bem. Então é bom nós entendermos dessa forma essa questão. Que cada caso é um caso. É um caso, Vladimir? Isso. Para que alguém, é bom a gente colocar isso aqui. Porque algumas pessoas podem ver você agindo desta forma e interpretar de forma errônea. Interpretar mal. Achar que você não está, olha, o irmão, observar de longe, não saber da situação. Então nós louvamos a Deus por isso. Irmão, e se porventura chegar alguém dizer que está precisando de uma medicação e chegar na minha casa e precisar de um dinheiro para complementar a sua medicação, e você ajudar e ela não comprar a medicação, aí você não tem problema, você deu, né? Você acreditou naquela pessoa, aquela pessoa que usou de má fé, ela vai prestar conta com Deus. Com verdade, né? Então, você não pode fazer isso quando você conhece a pessoa, sabe o que é que ela vai fazer, como até mesmo os jogos de azar. Isso. Glória a Deus. Então, Vladimir, a gente fazer alguma coisa por alguém, ficou bem claro, né, irmãos? Isso. Glória a Jesus. Então, nós já vamos adentrar para o terceiro ponto, glória a Jesus, da lição. Isso. Buscando a perfeição de Cristo, glória a Jesus. Buscando a perfeição de Cristo. Isso. Uma justiça mais elevada. Irmãos, Paulo, antes de a gente entrar, eu me lembrei de um texto aqui, eu vou ler, porque eu gosto de citar algum texto da Bíblia, sabe, Vladimir? Isso é bom. Paulo escrevendo aos Coríntios, olha só, irmãos, esse texto, na segunda carta, ou melhor, na primeira carta, no capítulo de número 2, se não me foge a memória, é o versículo 16. É esse texto que eu quero ler com os irmãos. Coríntios, capítulo 2, tá chegando pronto. Versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? É uma interrogação. Aí Paulo diz com muita propriedade: mas nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, irmãos, está inserido no que Jesus falou no monte, né? Nas instruções. É você ter as atitudes dele, é você fazer como ele fez, é você amar, é você perdoar, é você tratar com amor, com compaixão com aquela vida e trazer ela para a luz, para o reino de Deus, né? E essa justiça mais elevada, a exigência de Mateus 5, do 43 ao 48, revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. Olha só, se o Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal, né? Nosso desejo não deve ser de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar. Olha só, irmãos, e é um ensinamento divino isso, irmãos. Glória a Jesus, celestial. O Sermão do Monte, ele é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Então, o texto, a leitura bíblica deixa bem claro, no versículo 43 até o versículo 48, né, Vladimir? Isso, 43 até o 48. O que é que diz? Veja bem, eu vou ler e depois o nosso professor vai dar mais trazer mais algumas observações. Vai dizer assim, ó: ouviste o que foi dito,
amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, olha só, Jesus traz à tona o que era usado na antiga aliança, né? E ele traz para os ensinamentos para Jesus e que serve para nós e para a igreja de um modo geral. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha só, irmãos, bendizer o que vos maldizem. Eu sei, irmãos, meu querido professor Vladimir, que é muito bom. Eu sei que o senhor me considera, me respeita, nosso diretor, né? Tem um apreço, né? Uma comunhão, a gente se dá muito bem, nós temos um bom relacionamento, e eu sei que os irmãos me amam em Cristo Jesus. Agora, já pensou um camarada que deseja meu mal, quer ver minha queda, né? Fica me maldizendo, e eu ter que amar. Eu sei que isso não é fácil, irmão. Não estou aqui dizendo não é fácil não, mas se nós temos a natureza, uma nova natureza, se nós nascemos de novo, irmãos, nós, por amor de Cristo, nós vamos suportar e vamos perdoar e vamos amar também essa pessoa que nos aborrece. Verdade. Isso é muito importante. Não estou dizendo que é fácil. Eu já passei por muita situação e alguém chegou para mim e disse: rapaz, o senhor logo viu, o senhor é crente. Chegou um camarada embriagado, o senhor vai falar daqui a pouco, é rapidinho. Não, é só para trazer para os irmãos ver. O camarada chegou na Kombi de lanche, eu vendia lanche no hospital, e chegou um camarada embriagado, me esculhambando e me pedindo uma água de coco. Eu quero uma água de coco. Aí eu disse: rapaz, eu fiquei assim, eu digo, mas eu vou dar. Por conta própria, dei. Mas eu sabia dentro de mim que ele não ia pagar, naquele momento. E quando ele terminou de tomar água de coco, ele disse: eu vou embora, que esses crentes é tudo aí, chamando aqueles palavrão. Aí foi embora. Aí o taxista chegou para mim e disse: ei, irmão, o senhor é crente mesmo, viu? Porque se fosse comigo, esse camarada aqui ia levar uma surra agora. Digo: não, deixa ele não tá em si não. Passou. Quando foi no outro dia, eu não sei quem disse a ele, mas no outro dia ele chegou lá, me pediu perdão, me pediu desculpa, pagou a água de coco. Aí eu evangelizei ele, preguei o evangelho para ele. Eu não sei se ele aceitou, porque no momento lá ele não quis não, mas eu falei de Jesus para ele. Então são coisas, irmãos, que muitas vezes, se a gente for revidar, a coisa fica ruim. Verdade. E a gente dá um testemunho ao invés de um bom testemunho. Verdade. Isso é muito importante, Vladimir. Muito importante. Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus por isso, né? E o senhor estava discorrendo aqui a leitura bíblica em classe. É interessante que também vai dando prosseguimento. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo. Olha só. E aborrecerás o teu inimigo. Era assim que estava escrito. Era assim que estava escrito. Eu, porém, vos digo: foi Jesus que disse: os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha aí. Eu acho interessante isso aqui. Eu queria fazer citação também lá de Jeremias capítulo 29, que nos traz uma expressão de Deus que eu acho lindo. Jeremias 7? Eita, sério? Vamos dar um carreiro. Jeremias 29. Eu queria fazer essa citação porque se está na lei que deveria ser dessa forma, olha o que é que Deus diz para o povo que está indo para o cativeiro. Mas veja o que é que Deus apresenta. Capítulo 29. Pode ler. E o versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante que Deus manda o povo ir para o cativeiro, a forma como os babilônicos chegam, levando todos cativos, é aqueles que estão levando para oprimir, para castigar
Mas Deus manda que o profeta escreva uma carta dizendo para eles: olha, vocês vão para lá, mas chega lá, vocês fazem o seguinte: plantam uma vinha, coma do fruto, peguem os filhos de vocês, casem eles para que eles venham reproduzir e vocês cresçam lá. Orem pela paz da cidade, porque na paz deles vocês terão paz. Olha só. É Deus dizendo: olha, ore por eles. Foi eu que fiz vocês ir para aí, mas orem por eles. Eles são os inimigos, mas orem por eles. É interessante Deus, e isso está no Antigo Testamento, profeta Jeremias, no período que o povo, 2 anos depois que foram para o cativeiro, ele faz essa citação. E Jesus agora chega dizendo que nós devemos, não é, amar os inimigos. E amar os inimigos, vez em quando, a oração, ela não pode ser aquela que nós devemos agir com ira. Alguém que me fez o mal e eu digo: Deus, vai lá, mata ele. Deus vai lá, fere ele. Deus vai lá, toma providência. E quando a gente pede providência de Deus, pode ter certeza, nosso coração está pedindo que Deus faça algo mal. E Jesus não está dizendo para a gente fazer assim. Os irmãos estão prestando atenção. Olha só que interessante que ele está falando. Isso. A nossa reação, a nossa natureza é essa, diante da afronta ou de alguém que faz o mal. E outra coisa, geralmente nós, como crente, somos mais afligidos pelos próprios irmãos do que pelos de fora. Porque quando é de fora, nós não temos a reação que temos com os próprios irmãos. É interessante o que Jesus está falando. Jesus está falando para o povo dele. É para o povo de Israel, para quem ele veio libertar. Então, a reação, este amor tem que ser expresso dessa forma. Está me fazendo mal? Glória a Deus por isso. Eu não vou retribuir com a mesma moeda. Glória a Deus. E o nosso tempo está voando. O amor é mais perfeito, né? Isso. O verbo amar aparece em Mateus 5,43. O Senhor leu. O amor ágape é o amor maior, que sabe receber com alegria e acolher, amar eternamente, enfim. O amor é tudo isso, irmãos. E João, o evangelista João, ele lá na primeira epístola, no capítulo de número 4, o versículo 7 e 8, ele deixa uma recomendação tremenda para nós. Quando ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Olha só, e conhece a Deus. Então, quer conhecer um novo nascimento da pessoa, ela vai ter que demonstrar esse amor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha só que exemplo maravilhoso. A gente está encaixando bem direitinho a lição, Vladimir. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão é mentiroso, e nele não há verdade. Isso, está escrito também na primeira epístola de João, lá no capítulo 5, isso, e o versículo 21. Isso. Glória a Jesus. Então, perfeito como Pai. A gente está dando um carreirão aqui, irmãos, porque já está terminando, mas eu creio que Deus tem se utilizado de cada um de nós para o ensinamento da palavra e para esse tema tão maravilhoso, tão pertinente para a igreja de um modo geral, né? Diz assim: parece inatingível que Jesus elucidou: sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 5,48, né, da leitura bíblica clássica. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? É uma interrogação, né? Isso. Glória a Jesus. Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeito, ao que se entende que Jesus limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus, ele é completo, irmãos. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do seu amor. Então, que coisa linda. O Senhor quer
fazer o complemento disso aí para a gente encerrar, em nome de Jesus. É interessante, eu quero fazer uma aplicação aqui do amor. O amor é sincero. Olha aí. O amor não seja fingido. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor como fruto do Espírito tem como a marca a sinceridade, sem fingimento ou hipocrisia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Não deve possuir máscara. O amor não deve ser teatral. Antes deve ser autêntico, genuíno. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de línguas, mas por obra e verdade. Glória a Deus. Também o amor fraternal. Amai-vos cordialmente com amor fraternal. O amor entre os irmãos. Romanos 12, 10. Paulo usa neste versículo duas palavras gregas para amor, respectivamente, Filadélfia e Filatogos. A primeira descreve o amor fraternal, ou seja, o amor de irmão, e a segunda descreve a afeição natural pelo amor familiares. Amor benigno. O amor é benigno, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo 4. A palavra benigno dá a ideia de reagir com bondade, aos que nos maltratam, e ser doce para com todos. Ser benigno do grego, krestotes, é ter um tipo de bondade e de cortesia que vem do coração e que representa a contrapartida ativa para a paciência. E também o amor é paciente. O amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Também está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. A palavra grega é macrotomia, macro, o máximo. A paciência é o amor incondicional. Isso, a paciência esticada ao máximo. O amor tem a capacidade de andar a segunda milha. Quando alguém o fere, ele dá a outra face. Ele não paga o ultraje com ultraje. Glória a Deus por isso. Nós sabemos que o amor é o vínculo da perfeição. Então toda a lei, ou aquilo que Jesus está aplicando, ou revelando que estava na lei, que eles já tinham perdido esta noção por causa da religiosidade, isso. Ele está aplicando, mostrando que o amor se sobressai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fazendo essa conclusão, nós estamos agradecendo a Deus, encerrando a nossa aula. Eu tenho certeza que você que acompanhou, você pode agora mesmo, participar, interagir com outra pessoa, Aqui ao lado você tem o número do Zap, você pode mandar o Zap, dizendo o que achou da aula, querendo deixar mais algum comentário, fique à vontade. Você aqui tem vez e voz, porque a rádio aqui é a rádio da família e que leva Jesus até você. Verdade. Deus abençoe, estamos gratos, privilégio, me sinto feliz de estar com o nosso amigo, professor Vladimir Levi, que é amigo, professor, e tem sido um baluarte, nesse trabalho, onde nós vemos que Deus está se utilizando para que frutos venham crescer, ficar maduros e dar também bons frutos para a glória de Deus. Verdade. Glória a Deus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai querido, por estes momentos, meu Pai, Pai querido, que participamos, meu Pai, desta lição, meu Pai, desta maravilhosa lição, aonde, meu Pai, entendemos, meu Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Ele tenha que ser revelado em nossas vidas, meu Pai, através da mudança do nosso caráter. Que o reino dos céus, meu Pai, seja expressado em nossas vidas.
em vidas de comunhão, meu Pai, entre nossos irmãos. Pai de infinita bondade, contempla, meu Pai, a todos, meu Pai, que participam, que estão participando, Pai querido, que vão participar. Pai, em nome de Jesus, contempla, meu Pai, nosso presbítero Francisco, assim também como nosso diretor, pastor Eduardo Silva, Pai. Pai de infinita bondade, ser conosco, nos ajuda, Pai querido, em nome eterno de Jesus. No caminho, amados irmãos, a paz do Senhor. Alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.